Olá, eu sou Marcos Paulo Braga e que bom ter você aqui na TV Pantera. E estou aqui no estádio José Mamudiabas para conversar com uma figura ilustre do futebol brasileiro e também do Democrata. Já já vocês vão saber quem é. Ele já foi campeão até da Libertadores e, é claro, não podia ser ninguém menos que Darcy Menezes. Ele que é natural de Bagé, já participou por mais de 417 jogos pelo Cruzeiro. É uma imensa satisfação ter você na TV Pantera. Boa tarde, satisfação também estar aqui com vocês e, logicamente, né, a gente conversar sobre futebol, que nada mais, nada menos é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós tomamos o café, almoçamos e jantamos com o futebol. Só no Democrata já são mais de 35 anos, né? Faz agora nesse 2015. É um casamento praticamente perfeito, né? Justamente, eu estou aqui em Valadares com o Democrata desde maio de 1980. Então, através disso, eu joguei até 82, né? Depois tive uma contusão no joelho, operei, não tive sucesso com a cirurgia e com 32 anos tive que parar de jogar e continuei aqui no Democrata e me sinto um honrado, um felizado por ter vindo para cá e graças a Deus até hoje. Agora, Darcy, você começou a carreira em 66 no Guarani de Bagé, se eu não estou enganado. Uma contusão no joelho que fez com que você abreviasse a sua carreira. Se comparado aos futebols de hoje, você jogou muito tempo até se contundir gravemente, né? Porque eu comecei a jogar profissionalmente com 16 anos, né? Igual você falou no Guarani de Bagé. E vinha machucar assim, gravemente, né? Como foi o caso, e em 1982, jogando pelo Democrata. Mas as outras contusões foram assim, cansaço muscular, uma coisinha ou outra que dava para você recuperar em pouco tempo. Mas esta de 82 me fez parar. Agora, Darcy Menezes, você jogou tanto tempo no Cruzeiro, cara, foram tantas emoções. Fala um pouco do começo da sua carreira, como era o sistema de seleção para o jogador de futebol e quando você descobriu que seria jogador de futebol, isso lá no comecinho da sua vida, quando você tinha 16 anos. Bem, primeiro eu vim para o Cruzeiro, né, em 1967, estava com 17 anos. Antes do Cruzeiro eu fui jogador do Guarani de Bagé, no Rio Grande do Sul, e eu já tinha um contrato, já era profissional, fiz um contrato de 2 anos. Mas isso aí eu já jogava lá contra Grêmio, contra Internacional, né, com grandes jogadores que tinha no futebol brasileiro. E então isso me colocou numa situação muito boa para eu vir para o Cruzeiro. Cheguei no Cruzeiro, o Cruzeiro foi campeão da taça da Copa Brasil, né, que depois passou para Campeonato Brasileiro. Em 66. Então, inclusive batendo todo o poderoso Santos de Pelé, né? Sem dúvida. Só que eu não joguei esses jogos que eu não tinha chegado ainda. Mas fiz parte, né, com todo aquele elenco que jogou, os jogadores que participaram dessa Copa de 66, eu joguei com eles logo em 68. Porque eu cheguei no Cruzeiro, contando comigo, eram 12 zagueiros. 12 zagueiros. E no ano seguinte eu consegui jogar, ser titular. Na realidade eles compraram, foi um outro jogador que também era do Guarani de Bagé, chamava-se Didi. E ele foi comprado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro foi lá para comprá-lo e me trouxe como contrapeso. Resultado. O Didi foi para os Trapalhões e você virou zagueiro titular do Cruzeiro. O Didi voltou no ano seguinte. E eu fiquei 11 anos no Cruzeiro. Você chegou a disputar a final de Brasileiro em 74, quando o Cruzeiro saiu derrotado por 2-1 para a equipe do Vasco da Gama. Teve toda a polêmica em torno desse jogo, né? Primeiro que a final seria no Mineirão, a CBF alegou que não tinha condições de segurança. O Mineirão, um estádio daquele tamanho, não oferecia segurança. Levou para o Rio de Janeiro. E teve um gol anulado também, né, na partida, que inclusive é considerado um dos maiores erros do Armando Marques, que foi o árbitro daquela partida. Conta um pouquinho da história dessa final de 74. Essa história aí, todos os cruzeirenses e todos aqueles que gostam de futebol, que admiram o futebol, marcou na história, entendeu? Porque, como você já falou, um jogo que era no Mineirão. Eles conseguiram tirar esse jogo do Mineirão, levaram para o Maracanã para jogar com o Vasco, tá? Chegou no Maracanã, o Cruzeiro jogava pelo empate. O Zé Carlos empatou o jogo aos 36 minutos do segundo tempo. O Armando Marques anulou.
Isso aí eu lembro com muita tristeza, né? Porque seria mais um título recompensando um futebol exuberante que o Cruzeiro praticou naquele ano. Mas esse futebol exuberante não morreu ali em 74, né? O Cruzeiro em 75, se eu não me engano, chegou a disputar o quadrangular final, ficou em terceiro, mas em 76 foi a grande glória do Cruzeiro, né? Que foi, aquilo foi uma guerra, né, contra o River Plate. Foram 3 partidas, uma vitória no Mineirão por 2-1. Vocês perderam lá na Argentina por 3-2 e teve o terceiro jogo naquele tempo, para vocês terem uma ideia, a Confederação Sul-Americana, que hoje é Conmebol, quando havia 2 resultados iguais, uma vitória para cada time na final, tinha um terceiro jogo. Campo Neutro. E esse jogo foi no Chile e teve uma particularidade que a equipe do Cruzeiro percebeu e que fez com que vocês ganhassem a torcida chilena. Conta pra gente o que foi isso. Bom, o Cruzeiro, quando entrou em campo, né, saudou o pessoal a torcida que tinha lá do Chile, que estava torcendo para o Cruzeiro, porque naquela época tinha a guerra das Malvinas, né? Então eram os chilenos contra os argentinos. E a final foi justamente contra o River Plate. Então, na hora do hino nacional, que até contando agora aqui, arrepia, quando começa a tocar o hino nacional, e você ouvindo aí nós começamos a saudar o pessoal lá, e o pessoal tudo com lencinho branco, né? Saudando o time do Cruzeiro. Agora, eu vou te mostrar uma coisa, que já que a gente está nessa parte de nostalgia, 1974, 75, 76, que eu tenho certeza que foi uma foto muito interessante. O que você me diz dessa fotografia? Essa foto aqui foi no jogo contra o Vasco. Exatamente. Tá? E eu saltando o Roberto Dinamite. Você resolveu fazer uma massagem capilar no Roberto Dinamite? Não, eu fui aqui, ó, lá o detalhe, escorando a bola, abrindo o braço, entendeu? E o Roberto Dinamite sempre foi mais alto que eu. Ele era bem mais alto que eu. Eu não ia esperar a bola chegar nele para mim subir. Vocês acabaram de acompanhar a primeira parte da entrevista com Darcy Menezes, no qual ele fez uma revista em toda a sua carreira até chegar ao Democrata. Na segunda parte, que vocês acompanham aqui na TV Pantera, vocês vão saber de toda a história de Darcy Menezes dentro do Esporte Clube Democrata. Fique com a gente se encontra numa próxima oportunidade.